Estamos de volta com o TV Mar News neste último bloco, dizendo para você, que acompanha a nossa reprise no decorrer da semana, você vai ter também acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 coloca à sua inteira disposição. TV Mar News de 8h30 da manhã até as 9h30, de segunda a sexta-feira, levando a informação e movimentando o departamento de jornalismo. Já tem aqui do meu lado direito Isaac Macena, presidente da Comissão de Estudos Previdenciários da Ordem dos Advogados do Brasil. A proposta hoje é a reforma da Previdência. Assunto muito atual. Isaac, seja bem-vindo. Gostaria que você trouxesse esses impactos, inclusive, que a sociedade tem recebido, com muita informação a respeito das possibilidades de uma reforma da Previdência. Bom dia. Bom dia, Vidalan, tudo bom? Primeiramente, é sempre uma satisfação para a OAB estar presente, poder informar a população. Na verdade, muito tem se falado de reforma da Previdência, mas o que a gente sabe é que ainda tem alguma possibilidade de mudança. Na verdade, o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, ele disse que quer aprovar a reforma ainda essa semana. O projeto do deputado Samuel Moreira, ele foi aprovado na Câmara de Constituição e Justiça na última sexta-feira. Então, tiveram diversos destaques, esses destaques, alguns deles caíram e, na verdade, o projeto está pronto para votação. Após a votação na Câmara, ele deve seguir para o Senado, ele tem que ser votado em 2 turnos e, posteriormente, seguir para o Senado. O que é que acontece? A discussão que tem acontecido sobre a reforma da Previdência, ela vem sempre acontecendo no sentido de se há déficit ou se não há déficit. E no entendimento da gente, é que esse talvez não fosse o caminho para se discutir reforma de Previdência. Certo. Porque a Previdência não se trata de uma situação econômica apenas do país. Trata-se de uma situação social. Então, quando se tratar de reforma da Previdência, quando se tratar de Previdência, o prisma, a análise tem que ser por outro caminho, que seria a necessidade de reforma, mas garantindo o assistencialismo e a Previdência para quem realmente precisa. Entendi. Então, a OAB tem sido muito contundente nesse sentido, muito vigilante, no sentido de que não haverá, em hipótese nenhuma, a OAB nacional e as seccionais, elas não vão aceitar nenhum tipo de redução de benefícios, certo? E está sempre vigilante, está ali batendo para que isso não aconteça, está sempre à frente disso daí. Isaac, agora, que tipo de impactos uma reforma da Previdência pode trazer para a população brasileira, caso a coisa ocorra realmente da maneira como está sendo conduzida, com muita informação, muito fake news? Que tipo de impacto isso pode trazer para a população? Vidalan, você falou uma coisa interessante, muito fake news. O impacto pode acontecer se houver redução de benefícios, se houver redução, por exemplo, como estava se falando antes da redução da LOAS, a LOAS que é a lei que criou o BPC, sim, certo? Então, esses impactos eles seriam muito grandes nos municípios menores, porque é sabido que a maioria dos municípios eles vivem de prefeitura e do INSS. Sim, claro. Não é deixar de reformar para que isso não aconteça, mas o impacto seria esse. Entendi. O que deve acontecer, o que a gente estava agora há pouco no encontro, eu vim de um encontro, estava com o presidente da Comissão Nacional, o presidente Chico Couto, vice-presidente Suzani Ferraro. A gente tem debatido muito sobre a necessidade de reforma e o formato dessa reforma. Certo. Bom, reformas devem existir em qualquer âmbito, seja reforma da Previdência, tributária, fiscal. O que é que ocorre? Só que qual é a análise que tem que ser feita? Para que você reforme a Previdência, você tem que entender que a Previdência ela é um seguro, certo? Então, se ela é um seguro, ela assegura alguma coisa. E o que é que ela assegura? Ela assegura a incapacidade laboral. Então, não importa se a Previdência tem ou não tem recurso nesse momento, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que gerar recurso e tem que, sim, assegurar a incapacidade laboral. Pessoas que não estão mais numa situação de vulnerabilidade social laboral, elas não têm que ter direito ao benefício da Previdência. Entendi. Então, isso é que tem que ser analisado. E não se há déficit, se não há déficit. É nisso que a gente está batendo, é nesse caminho que a gente está seguindo aí. Isaac, agora existe um certo cuidado também, até ao tratar desse tema, por vocês da OAB, até porque está tudo em andamento, ainda tem muita coisa que está sendo definida. Quais os cuidados que vocês têm tomado, principalmente para levar para a sociedade de uma maneira que possa ser bem compreendida esse cenário que hoje se encontra, essa reforma da Previdência aqui no Brasil? Bom, a intenção da OAB, e aí eu falo, na verdade, aqui na OAB Alagoas e na OAB Nacional, a gente tem nos debates, nas reuniões que temos feito, é que a OAB não vai aceitar nenhum tipo de retrocesso. Certo? E o que é não aceitar nenhum tipo de retrocesso? É a gente ter sido muito contundente, por exemplo, para que não houvesse nenhuma retirada de direitos.
para que o trabalhador rural não perdesse, para que o idoso pudesse ser mantido o BPC dele a partir dos 65 anos. Só que o que aconteceu com o fake news? Uma medida que, em tese, ela seria vantajosa, que era o idoso começar a receber a partir dos 60 anos, ela deixou de ser debatida simplesmente pelo fato de que iria haver uma redução a partir dos 60 anos. Sim. Porém, hoje o idoso não recebe nada a partir dos 60 anos. Isso, naturalmente, o idoso em estado de miserabilidade. Ele só recebe a partir de 65. Enfim, estamos bem vigilantes em relação a isso. Acredito que a reforma, para passar, ela vai passar com vários ajustes, se tiver de passar, como já ocorreram alguns ajustes, né? O BPC foi retirado da reforma, o trabalhador rural, ele já não entra mais da mesma forma na reforma. No caso dos militares, Isaac, o que é que vocês esperam, por exemplo, com essa reforma da Previdência? Existe hoje já, inclusive, uma certa manifestação da categoria querendo um pouco mais desses benefícios, o que é considerado até mais justo quando se coloca uma condição como essa. O que é que vocês esperam no caso específico dos militares? Bom, no caso específico dos militares, houve um destaque, certo? Que foi analisado, como eu disse, eu voltei agora, né, o encontro nacional foi em Fortaleza, e a gente entende que cada categoria ela tem suas especificidades. Sim. Então, da mesma forma que a gente tem que analisar sob o prisma de que, da necessidade, então a gente tem que analisar cada categoria por meio das suas necessidades. Entendi. De acordo com as suas necessidades. Então, seria o caso dos militares, dos professores, entendeu? Todos precisam ser analisados dessa forma. Analisando dessa forma, verificando que não existe necessidade de mudança de uma para outra categoria, de vantagem ou desvantagem, porque o que não pode acontecer é desvantagem. Sim. Entendeu? A profissão ela não pode ficar desvantajosa, quando na verdade ela, no caso dos militares, aparentemente, né, pelo que a gente conhece, ela é uma profissão que ela já exige um alto grau de empenho, um risco muito maior, porque claro que qualquer um pode sofrer um acidente de trabalho, mas o acidente do trabalho de militar pode ser a morte. Então, dos militares estaduais, né? Certo. Falando dessa forma. Dos militares a nível federal, Exército, Marinha Aeronáutica, não está sendo tratado nesse momento, a gente não tem tratado nesse momento porque está sendo debatido diretamente lá. Isaac, eu quero agradecer a sua participação, muito obrigado. Volte outras vezes, assim que for passada essa condição mesmo da reforma da Previdência, volte aqui, tá certo? Está feito o convite para que você possa voltar aos estúdios para poder explicar aos nossos telespectadores o que é que de fato vai acontecer e o que vai ser direito e dever agora para o cidadão brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Elan. Conversamos com Isaac Macena, presidente da Comissão de Estudos Previdenciários da Ordem dos Advogados do Brasil, e como o assunto é a reforma da Previdência, fazendo também um trabalho com o link aqui com o nosso próximo conteúdo, que chama-se também o cuidado com as carteiras de trabalho, principalmente nessa informação que o Fernando Palmeira vai trazer agora nesta sequência de TV Mar News. O que é que tem levado o desinteresse a vir pegar a carteira do trabalho depois de confeccionada nos setores competentes estatais? O índice de desemprego alarmante? A reforma trabalhista que surrupiou dos trabalhadores muitos direitos? Uma realidade é triste de ter que informar. Mais de 1.000 carteiras de trabalho estão esquecidas aqui no setor competente do Cine Jaraguá. Isso mesmo. E melhor do que ninguém para falar sobre isso é Margarida Alves Rocha, ela que é a coordenadora responsável pelo setor de carteira de trabalho e previdência social. O que é que está acontecendo, né, Margarida? Eu acho que é o interesse, né, do jovem, né, para pegar as carteiras. Desemprego também, né? Só vem, faz e no dia de pegar não vem. Entendeu? O que está acontecendo é isso. Aí tem carteira de 2010 para cá, que está tudo parado aqui e o pessoal não vem buscar. Muitas vezes mandam representantes, mas isso não é permitido. Não pode ser o próprio dono, porque tem que colher a sua digital para poder pegar a carteira. Bom, tem muita gente aí fora fazendo carteira para esquecer aqui. Como é que está? Eu ouvi pegar a carteira aí. Muitos vêm pegar. Outros esquecem, não sabe onde foi, mais não fez. É isso que acontece. Aí estamos fazendo um apelo, todas as pessoas que fizeram carteira de 2010 para cá, para vir aqui no Cine Jaraguá, na Avenida Comendador Leão, 248, vizinho à Panificação Jaraguá, de 8 às 14 horas. Olha, a prestação de serviço, o Chico está mostrando aí esse volume aqui, é apenas um pequeno exemplo. Os meninos trouxeram apenas para a gente ilustrar a matéria,
mas um volume enorme se encontra nas prateleiras aqui do setor de carteira do trabalho e previdência social do Cine Jaraguá. É o local onde você fez a sua carteira de trabalho e que deve vir apanhar. Espere emprego, quem sabe um dia vem, e as normas trabalhistas, vamos aguardar. Pelo menos disseram que era para dar mais emprego ao trabalhador brasileiro, emprego esse que não aparece. E você aí desaparece. Sua carteira está lá aguardando. Claro, o emprego também. E os direitos trabalhistas, um dia, quem sabe, vem. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, tá certo, Fernando Palmeira. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui do meu lado, a belíssima Porlane Santos. Como é que você tá? Tudo bem, Porlane? Tranquilo. Um dia nublado esta segunda-feira. Qual é a previsão para hoje, Porlane? Bom dia. A gente cantou isso, inclusive, na sexta-feira. A gente já tinha avisado que o tempo ia abrir na sexta. A gente ia ficar com sábado e domingo de sol para o pessoal aproveitar, então, a praia o final de semana, e que já na noite de domingo já cairia chuva e o tempo iria fechar na segunda-feira, exatamente do jeito que a gente disse aconteceu. E sabe o que é que está acontecendo, Viderlan? É que o resto de uma frente fria que nasceu lá no sul do país conseguiu, então, alcançar aqui o Nordeste. A gente vai dar uma olhadinha aqui nessas imagens. Por favor, Max, coloca a imagem aqui para a gente ter uma noção. Não é muito comum chegada de frente frias até o Nordeste. Mas o que é que está acontecendo? Na realidade, essa frente fria ela foi empurrada com muita força por conta de uma massa de ar polar que também adentrou pelo sul aqui do país. E o que é que está acontecendo? Essa massa de ar polar muito forte empurrou, já passou pelo sul do país, está agora no Sudeste também fazendo as temperaturas despencarem lá. Na realidade, é uma massa de ar polar bem grande que atua no sul e no Sudeste. A gente, inclusive, teve temperaturas de menos 9 graus na Serra Gaúcha Catarinense, Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, Serra Gaúcha também, Viderlan, por conta dessa massa de ar polar que ela está bem intensa. Inclusive, a gente tem previsão para temperaturas negativas também em São Paulo, porque ela já está empurrando também, essa massa de ar polar já atinge também o Sudeste e acabou empurrando essa frente fria. Frente fria essa que passou ontem por Bahia e deixou estragos por lá, viu? Muitos alagamentos, desabamentos lá na região. Choveu o esperado para o ano inteiro em apenas um dia, mais de 160 milímetros de chuva lá na região da Bahia, Agora, Porlane, região de Salvador. Até o final da semana, Maceió necessariamente pode receber um grande volume de chuva? Então, essa provocada por essa frente fria, a gente, inclusive, a sala de alerta da SEMAR emitiu um aviso exatamente por conta dessa chuva que está prevista já para chegar hoje e deve se manter até amanhã. Entendi. A gente vai ter chuva de fraca a moderada, só que quando a gente fala em chuva moderada, é uma chuva um pouco mais intensa, principalmente nas regiões do litoral e região do Baixo São Francisco. Alguns pontos acumulados desse, a gente precisa ter, então, uma atenção especial. Essa situação vai estar sendo sempre monitorada, principalmente por conta da região ali do Pinheiro, né, que a gente precisa ter, a região do Pinheiro, Mutange e do Bebedouro, precisa ter uma atenção mais especial para aquela região, mas a gente percebe exatamente essa frente fria aqui, Viderlan, que ela está atingindo tanto a Bahia quanto o Sergipe e Alagoas, por conta dessa instabilidade ainda que está associada também a ventos em baixos e médios níveis, que está fazendo com que ela fique um pouco mais intensa. E aí, a previsão do tempo para hoje é essa previsão de chuva a qualquer momento, instabilidade, chuva a qualquer momento de fraca a moderada aqui para o nosso estado, principalmente para as regiões litorâneas, Baixo São Francisco também. A gente percebe aqui na imagem, está carregando a imagem aí, sim. Mas aí a gente vai ter, é preciso então que a gente esteja sempre alerta, né? A Defesa Civil também alerta para principalmente os pontos mais críticos. Lembrando, gente, que aí a gente já entrou na nossa quadra chuvosa e as chuvas começaram um pouco mais tarde, mas as chuvas já começaram a chegar. E aí, lembrando que a gente não deve só ter atenção para essas regiões do Pinheiro, do Mutange e do Bebedouro. Nós temos, na realidade, 7 áreas de riscos aqui em Alagoas por conta de risco de desabamento nas áreas de encosta, né? Mas a gente percebe aqui, olha, muita nebulosidade chegando por conta esse resto de frente fria que atingiu aqui o Nordeste.
E aí essa massa, a massa diapolar que ficou lá atrás, deixa o tempo seco em boa parte do sul, sudeste e parte também do centro-oeste do nosso país. Tempo seco, porém com uma temperatura bem abaixo do que a gente está acostumado a ver, né? Inclusive teve neve em alguns pontos lá do sul do país, nevou. Isso para quem está chegando por lá, para quem é turista e viaja nessa época do ano para o sul do país, exatamente para pegar esse friozinho, pegou então aí de mão cheia, né? Os românticos, né? Pois é uma boa é. oportunidade de fazer pedidos de casamento, de noivado em situações assim. né? Dá para ir para a Serra, dá para ir também lá para a região da Serra de São Paulo. Nossa Senhora. As temperaturas lá também devem chegar a negativas por lá, viu? Paulane, beijão pra você até amanhã, né? Pra você Vamos encerrar o também. programa Vamos juntos? encerrar, então. Como sempre, né? Vamos encerrar o programa juntos, lembrando que a partir de 11h30 da manhã, Alexandre Lino, o Profeta, comanda o Canal Esporte. O cara não erra um pitaco, meu irmão, mas... Não, ele tá tão certeiro que ele está comemorando a vitória do Brasil até agora. Vai voltar então para o Canal Esportes. Chegou atrasado porque está comemorando ainda esse. Não dedura. Vamos encerrar aqui o TV Mar News. 11h30 da manhã tem esportes com Alexandre Lino e o Canal Esportes, dando sequência à TV Mar Canal 25. Vem aí o bem Assim como com a Mara Almeida, a gente já está se Topper. preparando. E sobe a letrinha. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Eita, Porlane. E o Brasil ontem